livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado bastante debate aí nos últimos dias, o retorno das aulas. Como isso tem afetado a vida dos nossos estudantes. Tudo sobre esse assunto você confere a partir de agora no Observações. Desde o ano passado, quando começou a pandemia de Covid-19, foi criado aí o movimento Escolas Abertas, que visa conscientizar o poder público sobre o retorno das aulas, tanto na rede privada quanto na rede pública. Porém, até o momento, nada se fez e as escolas estão paradas e os alunos com muitos prejuízos. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui hoje no Observações a Flávia Gouveia, ela que é coach educacional, especialista no acompanhamento de alunos e jovens aí que estão se preparando para entrar tanto no vestibular e também no mercado de trabalho. Bom, Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações para falar sobre esse retorno às aulas que é mais que necessário nesse atual momento que nós estamos passando, né? Boa noite, Henrique. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui para falar desse assunto tão importante e urgente, que é o retorno aí das aulas presenciais. Bom, Flávia, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: você que tem acompanhado aí muitos jovens nesse estudo durante a pandemia, na sua visão, como que está essa situação da falta das escolas na vida dos estudantes e também dos pais? Bom, esse é um grande desafio, né? Porque as aulas online, para aqueles alunos que estão tendo, porque a gente sabe que tem uma grande parcela aí de estudantes que não estão tendo acesso nem mesmo às aulas online. Mas para aqueles alunos que estão tendo, né, o EAD, essas aulas elas suprem uma parte, né, do conteúdo. Mas a socialização, o convívio tão importante com os colegas, professores, esse não tem como. E no caso, esse prejuízo você tem visto também dentro das relações domésticas, né, entre pais e filhos. Com certeza. Como todos os outros setores da economia já retornaram às suas atividades, os pais voltaram a trabalhar, ficou muito mais difícil, porque eles não têm com quem deixar, né, os filhos, não tem como estar acompanhando, no caso de crianças menores, durante as aulas, então realmente é muito complicado. Agora, Flávia, esse ensino à distância, né, que é o EAD, o que muitas pessoas não entendem é que a necessidade de voltar às aulas é justamente porque ele não consegue ter a mesma eficácia daquele ensino presencial, né? Claro, porque mesmo tendo as aulas online, existem algumas aulas práticas, né, atividades que envolvem mesmo trabalhos em grupo, a própria, né, socialização mesmo das crianças. Isso não tem como ser feito, né, cada um na sua casa. Agora, esse excesso de tela também tem prejudicado muito o cognitivo, claro, né? É porque o excesso de tela é provado cientificamente que ele diminui o foco, a concentração. Então, é uma outra coisa que tem que ser levada em conta, né? As escolas elas se prepararam, elas dão algumas pausas entre as aulas para que as crianças não fiquem prejudicadas, mas a gente sabe que o excesso é sempre prejudicial. Bom, a gente está falando aqui de prejuízo educacional. Explica um pouco para o nosso público o que quer dizer esse déficit educacional que já está aí acometendo, né, todos os estudantes, todas as escolas, os níveis, né, os mais diversos níveis, desde o iniciante até o que já está saindo da escola. Como que esse déficit tem que ser tratado daqui para frente, porque é um grande desafio, né? Claro. Bom, a pandemia, ela aumentou ainda mais essa diferença que já existia entre os alunos que têm mais facilidade ou menos, né, de aprendizagem. Então, o que a gente espera é que nessa volta às aulas presenciais, o que aconteça é que eles tentem entender como esse aluno vai estar retornando para a escola. Então, tem alguns estudos, né, alguma preparação que eles vêm fazendo para que seja feita uma avaliação diagnóstica de cada aluno. Vai exigir também uma proximidade maior do aluno com os professores para que eles possam identificar a necessidade ali de cada aluno, porque cada
estudante aprende de um jeito, uns têm mais dificuldade, outros menos, e tanto cada um na sua casa, fica difícil até para o professor perceber como que está sendo isso. Então, à medida que eles retornarem para as aulas presenciais, vai precisar aí de uma readaptação, né? Vão ter que ser estabelecidas novas metas de aprendizagem e maneiras, né, de suprir esse déficit. Agora, esse déficit, ele é possível, mesmo diante de tantos desafios? A gente sabe que não vai ser nada do mesmo jeito que era antes, sim, mas esse déficit, ele vai poder ser suprido daqui para frente, ou essas metas você acha que vai apenas amenizar esse problema? Olha, é bem difícil, né, até da gente prever, porque a gente é uma coisa muito nova que a gente nunca passou por ela antes. Mas alguns estudos provam que pode ser que a gente precise de até 2 anos, né, para normalizar essa questão devido a esse tempo que os alunos ficaram sem as aulas presenciais até o momento. Agora, isso vai exigir dedicação de alunos, pais e também da comunidade escolar. Claro, para esse retorno é fundamental que exista uma parceria, né, entre as famílias e a escola, para que eles possam estar junto, identificando e tentando suprir, né, essas necessidades desses alunos que vão ter uma dificuldade maior quando retornarem. Agora, você vê aí no acompanhamento que você faz com os alunos que eles têm ficado mais introspectivos, têm tido aí mais alguns sinais que já mostram esse desgaste de ficar dentro de casa? Claro, com certeza, porque na escola o que acontece? Eles vão tendo as aulas, mas entre as aulas eles saem, vão para uma sala, vão para outra, tem o tempo do intervalo, eles têm essa socialização e dentro de casa, mesmo tendo essas breves pausas, né, entre as aulas, é muito tempo sentado ali dentro do quarto, fechado, sem contato com outras pessoas. Já é comprovado cientificamente que depois de 2 horas de estudo, diminui muito o foco, a concentração. Então, assim, tudo isso a gente percebe, né, na questão quando a gente vai estar observando os meninos que estão tendo aulas online há tanto tempo. Bom, a gente está gravando o nosso programa hoje, dia 2 de julho, e agora há pouco já saiu a notícia aí de que o Estado já liberou escolas, né, que estão em cidades na onda vermelha para poder voltar com as aulas. Só que antes dessa liberação por parte do Estado, a Prefeitura ainda não se manifestou sobre isso, né, o Estado inteiro, né, as prefeituras do Estado ainda estão deliberando como vão tratar sobre isso, mas na sua visão aí como membro desse grupo escolar, né, que tenta voltar, as escolas hoje estão preparadas para ver esse retorno? Sim, as escolas estão preparadas, existe um protocolo municipal único que todas as escolas devem seguir, tanto as particulares quanto as privadas, e a vigilância sanitária ela já está fazendo uma fiscalização super rigorosa, né, em todas as escolas, e até o momento todas as escolas que foram fiscalizadas foram aprovadas. Então, assim, são várias exigências que precisam ser cumpridas dentro da escola, né, para que esses alunos possam retornar, né, às aulas presenciais e continuarem a ter aulas. Então, assim, alguns, né, exemplos que eu posso te dar é a questão de os bebedouros vão estar lacrados, o uso de máscara, a troca das máscaras a cada 3 horas, todos vão ter a temperatura medida quando chegarem na escola. Existe até uma restrição do número de estudantes no banheiro, tempo restrito, no horário restrito de intervalo. Então, assim, são várias exigências, né, para que eles possam retornar em segurança. Agora, essas exigências são necessárias justamente para que, se houver algum tipo de transmissão, possa ser barrada naquele núcleo daquela sala que Sim. foi acometida, né? Dentro do protocolo, inclusive, existe, estabelecido da seguinte maneira. Se um aluno, né, tiver sintomas de gripe, ele deve ficar 10 dias afastado da escola. Se ele testar positivo, os 4 alunos que estavam nas carteiras vizinhas também ficam afastados. Se 2 alunos de uma mesma turma testarem positivo, aquela turma ela é fechada durante 15 dias. E o mais sério, né? Se
2 alunos de turmas diferentes, de um mesmo turno, testarem positivo, a escola é fechada. Então, assim, são várias normas, né, que vão ser tomadas, que já estão sendo preparadas para que, se por acaso acontecer, né, de um aluno vir a ser contaminado, isso ser barrado o mais rápido possível. E no caso disso, tem que ter também aquela questão da conscientização dos próprios pais, Claro. de sempre estar atento ao estado de saúde da criança. Isso é fundamental, porque isso tem que começar em casa, né? Tem que ter essa parceria entre as famílias, a escola, não mandar, né, a criança ou adolescente para a escola se tiver sintomas de gripe ou se ele tiver entrado em contato com alguma pessoa contaminada, para que realmente, assim, porque é tão importante, né, quanto o retorno das aulas é a manutenção dessas aulas. Não adianta nada voltarem às aulas e depois ter que fechar e parar, né? Eu acho, assim, que a maioria da população, para não dizer todo mundo, vai ser beneficiado com esse retorno. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que isso se mantenha. Ok, Flávia, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta continuamos aí a falar sobre o retorno das aulas agora para o segundo semestre de 2021. Fique por aí, o Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Maxi Química está de cara nova, mas com a qualidade que você já conhece. Há mais de 20 anos atendendo no Centro-Oeste com os melhores produtos de limpeza para o seu lar ou empresa. Aqui você encontra, além da infinidade de produtos da linha de uso doméstico, nossa linha industrial, produtos para o agronegócio, linha automotiva e para a lavanderia, sem esquecer do desconto especial para vendas a atacado. Então não perca tempo. Realize seu contato pelo WhatsApp e receba seu produto na comodidade do seu lar. Você sabia que todos os serviços da Águas de Pará de Minas podem ser solicitados pelos canais de atendimento digital? Fique em segurança e fale com a gente pelo WhatsApp 219-7211-8064, pelo site aguasdeparademinas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou através do chat interativo. A nossa equipe de relacionamento está sempre pronta para atender você. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o compromisso Estácio para você fazer seu brilho.
Observações e hoje nós estamos falando sobre o possível retorno às aulas e as consequências da demora em voltar com as aulas para os alunos aí que estão aguardando esse retorno. Bom, Flávia, a gente no último bloco falou sobre os aspectos gerais desse tema, então agora a gente vai falar de um assunto que tem sido abordado há muito tempo, né, desde quando começou essa pandemia, que é a relação interpessoal dentro de casa, né? Como que você aí que acompanha vários alunos, né, de diversas idades, tem percebido aí essa relação entre pai, entre filho, essa relação também do compromisso com a escola? Explica pra gente. Bom, isso aí eu posso falar um pouquinho, não só como coach, mas como mãe também, né? Eu tenho 3 filhos na escola e isso tem atrapalhado muito, sabe? O relacionamento entre pais e filhos, porque tem que ter entre pais e filhos, porque tem criado um conflito mesmo com a questão de assistir às aulas, não ficar parando, celular, toda hora parar para poder pegar alguma coisa na cozinha, mexer no videogame, porque antes eles iam para a escola, né, e isso era delegado para os professores, né, a questão de não conversar muito durante as aulas, e com os meninos em casa sozinhos, eles têm que ter uma autonomia, uma responsabilidade de estar ali assistindo a aula. Muitas vezes os pais não estão, né, por perto e a gente vê que isso não acontece. Então isso prejudica muito o rendimento escolar. E esse rendimento escolar, ele é agravado ainda mais quando há uma convivência difícil dentro de casa, né? Claro, porque antes, né, no começo da pandemia, a gente teve que se adaptar, porque teve um momento que estavam todos em casa, os pais em home office, as crianças estudando, foi difícil, mas pelo menos estavam todos ali dentro de casa. A partir do momento que os pais têm que sair para trabalhar, fica mais difícil, né, você monitorar esses estudos. Isso acaba realmente criando, como eu falei anteriormente, esse conflito, né, de você ter que sair, de você não ter como acompanhar, de você saber que às vezes o filho menor precisa de um acompanhamento mais de perto e você não tem tempo para poder estar dando esse acompanhamento. Então, assim, eu percebo que muitos pais também estão se sentindo perdidos porque eles nunca tiveram que lidar com uma situação dessa, né? As nossas casas viraram escola e isso é muito difícil. Agora, a gente estava falando até agora há pouco no intervalo sobre essa questão das crianças terem que... Quando eu falo crianças, gente, eu estou englobando também todos os estudantes, né? Eles tiveram que ter, né, que se adaptar ali a uma responsabilidade que eles ainda não aprenderam a ter, né? Então isso é muito mais complicado também num cenário como esse, que você não sabe se você vai voltar para aquela escola, se você vai ter aquela convivência que você tinha antes com seus coleguinhas, né? Então isso é muito conflituoso para a criança, para o adolescente em si, tudo dentro dele, né? É um conflito mesmo de sentimentos, né? O medo que nós adultos temos, a gente acaba passando para eles, então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, a maneira com que a gente passa para eles essa questão da aula, né, a questão da escola. É importante que a gente mostre para eles e passe para eles essa segurança, né, de quando eles voltarem, vai ser seguindo todas as normas, seguindo todo um protocolo, porque eles, ao mesmo tempo, eu percebo, né, que eles querem voltar, eles têm um receio de como vai ser. Os menorzinhos, então, não sabem nem o que é a escola. Meu filho, ele mudou para uma escola nova, ele teve 1 mês de aula, então ele está assim, sem referência, né? Para ele, escola, né, é aquilo ali, é a aula online. Então, quando a gente fala de voltar para a escola, eu não sei muito o que passa na cabecinha dele, como que é? Como é que vai ser? Né? Então a gente vai ter até esse problema mesmo, da mesma forma que a gente teve que mudar a nossa rotina para começar com as aulas online, para, né, adaptar as crianças, os adolescentes aí a esse novo normal. Esse retorno às aulas presenciais, esse retorno à escola, também vai ser um período de muito desafio, nessa readaptação escolar, as crianças estarem novamente se acostumando ao ambiente escolar. Bom, e agora a gente vai falar sobre aquele movimento Escolas Abertas, que eu comecei observações falando sobre ele. Conta um pouco pra gente sobre o que é esse movimento Escolas Abertas. A gente sabe que é um conjunto aí, né? Tanto pais, quanto escola, quanto comunidade escolar como um todo, querendo justamente e mostrando, né, através de fatos, a necessidade dessa escola voltar a abrir, né? Essa volta, ela é, assim, necessária,
né, imprescindível. A gente tem também médicos, né, que fazem parte aí do movimento. E o intuito disso é justamente mostrar para os órgãos públicos e para a população que tem sido feito todo um trabalho, né, para que essas aulas possam retornar em segurança. Quando a gente fala desse protocolo que existe, de todas essas normas e regras que têm que ser seguidas, é justamente para tranquilizar, né, a população e mostrar que sim, é possível a gente retornar às aulas em segurança. Né? Então esse movimento é justamente com esse intuito, né, de mostrar que tem muita gente interessada, né, que as aulas voltem, mas que voltem em segurança. Agora, na sua opinião, por que há tanto jogo de empurra no poder público? A gente vê governo municipal mandando a responsabilidade para o estadual voltando para municipal, o federal então nem se fala, parece que nem existe. Então, assim, há um jogo de empurra e quem é prejudicado no final sempre é aquele estudante que está aí sem a escola, sem toda essa vivência que a gente está falando aqui, né? O que eu acredito mesmo é que às vezes falta alguém de pulso firme para realmente assumir a responsabilidade. Como você mesmo falou, existem vários órgãos públicos, né, que são responsáveis por essa questão, então fica esse jogo de empurra-empurra, esperando, a gente só vai tomar uma decisão a hora que chegar uma notificação, a hora que isso for publicado oficialmente, e a gente não consegue chegar a uma decisão final tão importante como a gente espera. Agora, a gente viu aí que algumas cidades da região metropolitana, propriamente Belo Horizonte também, retornou com alguns anos iniciais aí do ensino fundamental. Na sua opinião, conhecendo um pouco das escolas aqui de Pará de Minas, a cidade hoje está preparada para ter esse retorno? Tá, com certeza. Está preparada, como eu te falei, além delas estarem cumprindo, né, todas as regras do protocolo municipal, existe uma regra, né, podemos dizer assim, no protocolo, que foi permitido apenas 50% de lotação das escolas, né? Então, como já vem acontecendo em algumas cidades onde as aulas presenciais retornaram, provavelmente a gente vai retornar com um sistema híbrido. O que significa isso? Uma parte dos alunos assiste a aula presencial, outra parte assiste, né, online, e depois há uma troca, porque assim a gente consegue diminuir o número de alunos dentro da sala de aula e cumprir essa determinação de 50% de lotação das escolas. Essa, inclusive, é uma preocupação que eu tenho certeza que muitos pais que estão nos assistindo agora devem ter, que é justamente o seguinte: eu vou mandar o meu filho para a escola, como que vai haver esse controle? Né? É justamente isso, não vai ser toda a escola que vai voltar ao mesmo tempo. Haverá aí, né, um rodízio de alunos, não é isso? Vai haver um rodízio de alunos. Vai ter essa preocupação na entrada, né, com o uso não só na entrada, mas assim, durante todo o período escolar, né, o uso da máscara. É importante também que os pais comecem essa conscientização das crianças em casa, que eles vão voltar, mas que eles têm que usar a sua garrafinha individual, que eles precisam sim usar máscara, que não é para ficar pegando na mão, que tem que manter uma certa distância, né? Porque eu acho que é todo mundo trabalhando junto. Os pais não podem também colocar isso só na mão, né, da escola. Se essa conscientização ela acontecer entre as famílias, entre os professores, entre todo mundo, fica muito mais fácil. Cada um fazendo sua parte, todos acabam, né, sendo favorecidos. Agora, a gente sabe que Pará de Minas hoje tem várias escolas, né, seja particular, seja municipal, estadual, enfim. Na sua opinião, como que vai ser para reorganizar todo esse quantitativo? Porque a gente sabe que são muitos alunos, a escola também vem recebendo novos moradores que vêm de outras cidades para cá, né? Pará de Minas tem atraído muitos habitantes de outros lugares. Então, como que deve ser feito isso? Tem que ser tudo feito de uma forma interligada, né? Isso. Interligada e gradual, né? É o que eu falo. Da mesma maneira que a gente não sabia como seriam as aulas online, a gente viu vários professores aí, escolas, se adaptando às novas tecnologias, à nova forma de dar aula. Isso vai ter que ser feito nesse retorno. Essa mudança ela vai ter que acontecer gradual, até porque, como a gente falou, as aulas online elas vão continuar e a gente não sabe até quanto tempo. Então, assim,
A gente vai ter que estar cumprindo as normas, esse percentual de lotação pode ser que ele diminua daqui a um tempo, né? Mas tudo vai ter que ser feito gradualmente e assim, como é novo, né? A gente vai ter que fazer as adaptações quando elas forem sendo necessárias. É como se fosse um experimento químico, né? Sim. Tem que ir fazendo vários testes até dar certo, né? Exatamente. Ok, Flávia, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta nós vamos saber aí a opinião de especialistas sobre a importância desse retorno às aulas. Fique por aí, o Observações volta já já. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença. O Colégio Losão te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Você sabia que todos os serviços da Águas de Pará de Minas podem ser solicitados pelos canais de atendimento digital? Fique em segurança e fale com a gente pelo WhatsApp 219-7211-8064, pelo site aguasdeparademinas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou através do chat interativo. A nossa equipe de relacionamento está sempre pronta para atender você. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. A Maxi Química está de cara nova, mas com a qualidade que você já conhece. Há mais de 20 anos atendendo no Centro-Oeste com os melhores produtos de limpeza para o seu lar ou empresa. Aqui você encontra, além da infinidade de produtos da linha de uso doméstico, nossa linha industrial, produtos para o agronegócio, linha automotiva e para a lavanderia, sem esquecer do desconto especial para vendas a atacado. Então não perca tempo. Realize seu contato pelo WhatsApp e receba seu produto na comodidade do seu lar. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. De volta com Observações e hoje nós estamos falando sobre a importância do volta às aulas nesse segundo semestre de 2021. Mas antes de voltarmos aqui com a nossa entrevista com a coach educacional, a Flávia Gouveia, nós vamos agora assistir um VT que gravamos aí com um membro do Movimento Escolas Abertas e também com uma pedagoga, aliás, que vai falar para a gente sobre os efeitos e os danos que essa ausência da escola tem causado nas crianças e adolescentes. Vamos ver. Esse movimento Escolas Abertas, ele surgiu em São Paulo e foi uma inspiração para vários outros municípios e estados, como forma de um grupo de pais criar força e pedir decisões, né, do município, do governo.
Monique, a gente, hoje, você falar assim, se é seguro, ninguém tem esse poder de dar uma segurança 100%. Né? A escola, ela também não está livre da contaminação, como não está em qualquer lugar. Né? A partir do momento que você pode ir para uma escola de futebol, você pode praticar atividade física numa academia, você pode ir ao supermercado, você pode ir ao restaurante, aos barzinhos, ao shopping, ao cinema. Então, não há essa diferença. Né? Então, assim, nós estamos preparados, organizados, de acordo com os protocolos e com as exigências, e acreditamos que seja seguro, sim. A 100%, nenhum lugar é. As exigências que são feitas pelos estabelecimentos de ensino, elas não são feitas em mais nenhum estabelecimento. Então, são umas exigências muito mais severas, muito mais rigorosas, e que não é difícil de ser cumpridas. Primeiro que a gente vai respeitar, né? Nós temos que respeitar a questão do metro quadrado para poder dar o distanciamento das crianças maiores. Né? A escola, por exemplo, hoje oferece até o 5º ano. Então, do 1º ao 5º ano, existem as mesinhas individuais, separadas. Né? A gente fez, que é um protocolo que é geral para todas as escolas. E aí nós optamos pela bolha. Então, por exemplo, as refeições, o lanche, ele será feito dentro da sala de aula. Então, cada criança faz dentro do seu espaço, limpa, passa o álcool, depois passa de novo. E os espaços externos da escola, no momento, eles serão utilizados por turma. Não poderá haver aquele encontro de turmas como era possível e aquilo que a gente também acredita como educação. Mas, no momento, é o que é necessário fazer e é o convívio, porque a escola vai muito além de currículos. Né? Então, assim, as crianças vão poder participar, usufruir dos espaços externos, que é até o mais aconselhado, mas com aquele grupo, para poder ficar mais fácil de cercar caso haja alguma suspeita. Todos os espaços com álcool, com lixeiras de pedal separadas para uso de descarte de máscara, né, descartável, claro. Os lixos do banheiro, sabonete líquido, álcool em gel, toalha de papel. Então, assim, está muito tranquilo e os espaços estão muito bem organizados e preparados para essa volta. E, diante desse cenário, é possível estruturar, planejar, traçar estratégias para trazer as crianças de volta para as escolas. Porque a gente percebe, e a gente bem sabe desde muito tempo, que a educação se dá pelas relações, pela interação. E, sobretudo, as crianças menores que precisam dessas vivências motoras, de toda essa estimulação que se faz no contato com o outro, num ambiente que seja estimulador, em interação com esse adulto e com os outros iguais, fazendo essa mediação, a gente sabe que os malefícios agora estão aumentando. Então, é hora dessa retomada, da gente pensar nisso, traçar um planejamento consciente e seguro, porque as crianças estão impactadas por esse cenário. Quem é que imaginava que nós passaríamos por um período tão longo e onde as crianças precisassem ficar tanto tempo longe desse cenário educativo, ainda que em casa as famílias estejam tentando reverter a situação, mas a gente sabe que lugar de criança é na escola. Os desafios serão ainda maiores dos que a gente tem enfrentado. Primeiro, a gente vai ter que traçar todo um planejamento para esse retorno, porque as crianças, elas estão mais sedentas, mais carentes de contato, de conversas, de interações e mesmo de vivências motoras, porque muitas ficaram privadas desse contato com o espaço externo, nas escolas, nas praças, nos clubes, mesmo nas atividades físicas. Então, eu penso que nós vamos fazer todo um planejamento elaborado e voltado, primordialmente, para esse acolhimento, para essa adaptação, a escuta
E eu acho também que a gente vai precisar fazer um estudo e um planejamento, porque as crianças estão expostas muito tempo às telas. E as famílias já vinham reclamando disso antes da pandemia. E agora o que foi preciso fazer como estratégia? Colocar as crianças, ainda que pequenas, de frente às telinhas e às telonas, porque elas ficam nas aulas online, digamos assim, e depois disso, muitas vezes, elas voltam para jogar no celular, para assistir televisão, por falta de outras atividades. Então, a escola vai ter que estar preparada para ouvir esse sujeito, para respeitar os sentimentos, porque as crianças estão muito mais sensíveis, muito mais fragilizadas, muito mais dependentes dos pais. Tem muita criança com medo de ficar sozinha, com medo de escuro, com tristeza, com sensação de solidão, chorando. Mais chorosas, as mães têm falado, irritabilidade e mesmo tristeza, que pode chegar a uma depressão, infelizmente pode. Então a escola vai ter que estar de olhos e ouvidos atentos a isso. Bom, Flávia, como nós vimos ali, tanto a pedagoga falando, quanto a diretora escolar ali também, né, faz parte do movimento Escolas Abertas, explicando sobre essa necessidade, é algo que, sim, tem ganhado força, né? Muitos pais estão aí solicitando esse retorno, e a gente sabe que não faltam argumentos que mostram a necessidade de retornar com o ensino, né? Com certeza, a grande maioria é favorável, né, ao retorno, e no movimento a gente conta além, né, da presença dos diretores e professores, médicos, especialistas, e muito embasados em pesquisas científicas em outros locais que já retornaram às aulas e que não tiveram, né, um aumento muito grande ou nem tiveram aumento nos números de crianças contaminadas. Então é tudo assim muito embasado em pesquisa, em estudo, em casos mesmo reais, né, que já vem acontecendo em outros locais. Agora, vale lembrar que essa questão de voltar com as aulas, não é só, muitas pessoas podem estar pensando assim, mas vai voltar a aula em plena pandemia? A gente viu aí que os professores foram vacinados recentemente, vão receber daqui a pouco a segunda dose, e esse retorno às aulas se dá justamente pelo fato de que as crianças e adolescentes já estão aí mostrando sinais de que não querem mais continuar com o estudo, devido a esse cansaço de frente às telas, aquela questão do cronograma, né? Muito tempo de estudo também, foi o que você disse aí, não ter, né, essa troca de espaço. Então, é necessário voltar também por conta disso, né? Porque o nível de evasão escolar vai aumentar bastante nos próximos anos, né? Com certeza, gente. É uma coisa assim, apesar de ser uma coisa da gente pensar assim, até inadmissível, né? A gente pensar que as escolas hoje aqui na nossa cidade são o único setor, né, que ainda não retornou. Todos os outros setores já voltaram. Então, assim, se a gente tomar as medidas de segurança necessárias, essa volta às aulas ela já poderia até ter acontecido antes. Mas agora, com os professores vacinados, isso, né, fica mais importante ainda. E com relação ao que você falou da evasão escolar, nesse primeiro momento vai ter que existir um acolhimento, né, por parte desses professores, porque as crianças vão estar voltando, né, crianças, adolescentes, não como se estivessem retornando de férias. Elas passaram aí por um período de isolamento social, de distanciamento escolar, e isso sim pode trazer um prejuízo, pode aumentar a evasão escolar no futuro, uma coisa que a gente não quer que aconteça. Tem que ter um acompanhamento aí psicopedagógico, né? Com certeza. É o que o que a gente comentou anteriormente, a questão da avaliação diagnóstica para a gente conseguir entender como que essa criança ou esse adolescente está retornando para a escola e o que é possível fazer para a gente poder retomar, né, essa questão do rendimento, dos estudos. Agora, a forma de avaliar também o aluno, ela vai ter que sofrer mudanças, né? Sim. Por exemplo, uma coisa que é até interessante, engraçada, né? Os meninos, durante as aulas online, eles fazem a prova com consulta. É permitido uma consulta. E como se volta agora para as aulas presenciais, eu falo isso porque isso é uma grande preocupação, né? Nossa, agora a gente volta para ter a prova pelo método tradicional, né? Então, assim, realmente isso aí vai ter que ser mudado aos pouquinhos, readaptado aos poucos,
porque houve muita perda. Né? Os meninos vão ter que reaprender a fazer as provas, a fazer os trabalhos em grupo, como eram feitos antes da pandemia. Como disse, reaprender desde como foi antigamente, né? Na base ali do livro, na base ali do estudo, de várias horas na frente do livro. Porque assim, quando os professores permitem essa consulta, na verdade, o que os professores acreditam é que eles, na medida que eles estão ali entrando ou no Google ou olhando a apostila, eles estão fazendo uma pesquisa, estão aprendendo com aquilo. Isso é a visão dos professores. Mas na cabeça dos meninos é assim, eu não preciso estudar, né? Eu posso simplesmente consultar e fazer. E aí que é o problema, né? Essa questão, assim, voltando a falar, muitas vezes da responsabilidade, da maturidade que as crianças não têm, que os adolescentes ainda não têm, né, da importância de aprender de verdade, que eles estão perdendo um tempo assim preciosíssimo, né, de escola, de aprendizagem. Mas isso é uma coisa que realmente é difícil, é muito óbvio para a gente, enquanto adulto, enquanto professor, enquanto pais, falar, mas é muito difícil você colocar isso na cabeça de um adolescente que é tão imediatista e ainda não está, né, com o cérebro 100% formado para entender esse tipo de coisa. Agora, o que os pais devem fazer em casa também é justamente sempre engajarem os filhos a não abandonar os estudos, né? Porque a gente sabe, infelizmente, aqui em Pará de Minas, recentemente, nós ficamos sabendo aí que houve vários cancelamentos, só para você ter uma noção, de programas sociais, como Bolsa Família, por exemplo, por conta do não acompanhamento aí, da questão da falta de entrega do PET, que é o Programa de Ensino Tutorado, né? Então, várias são as consequências desse não acompanhamento pedagógico por parte dos pais também, né? Então, os pais também têm que se engajarem no estudo dos filhos e engajarem os filhos também nesse sentido, né? Com certeza, isso é muito importante, mas o que a gente tem visto, às vezes, é que os pais não estão presentes ali, né? Você vê, às vezes, o pai, a mãe sai cedo de casa, volta tarde e não tem como fazer esse acompanhamento. Mas é importante, sim, eles estarem sempre salientando ali para os filhos a importância da escola, né? Ok, Flávia, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta temos aí as considerações finais. Fique por aí, Observações volta já já. A Raio Imagem é referência em exames radiográficos em Pará de Minas e região, com equipe preparada e treinada para oferecer a você o melhor atendimento. Na Raio Imagem você encontra equipamentos modernos, exames de última geração e o resultado fica pronto em instantes, sem contar a nitidez de nossas radiografias. Raio-X é na Raio Imagem, Rua Tenente Coronel Roberto 229, Centro, Pará de Minas. Telefone 3232-2467, WhatsApp 3799914-2467. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Maxi Química está de cara nova, mas com a qualidade que você já conhece. Há mais de 20 anos atendendo no Centro-Oeste com os melhores produtos de limpeza para o seu lar ou empresa. Aqui você encontra, além da infinidade de produtos da linha de uso doméstico, nossa linha industrial, produtos para o agronegócio, linha automotiva e para a lavanderia, sem esquecer do desconto especial para vendas a atacado. Então não perca tempo. Realize seu contato pelo WhatsApp e receba seu produto na comodidade do seu lar. Você sabia que todos os serviços da Águas de Pará de Minas podem ser solicitados pelos canais de atendimento digital? Fique em segurança e fale com a gente pelo WhatsApp 219-7211-8064, pelo site aguasdeparademinas.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas ou através do chat interativo. A nossa equipe de relacionamento está sempre pronta para atender você. Águas de Pará de Minas. Nosso compromisso é levar mais qualidade de vida para você. Você está preparado para o Enem 2021? Estude com quem faz a diferença.
O Colégio Losango te coloca à frente com professores experientes e, claro, com o melhor material didático do Brasil, o Bernoulli. Faça como mais de 200 aprovados em federais em 2021 e garanta agora sua vaga no pré-vestibular intensivo do Colégio Losango. Ligue 3236-4444. Gente, se me chamaram é porque é pra falar, né? Você acha que todo EAD é xoxo? Oxi, o mundo mudou, né? Na Estácio, a graduação digital é massa. Você aprende como se estivesse num game. Aulas dinâmicas com debate online, podcasts de resumo e nem gasta sua internet. É arretado. Tudo isso na tua mão, você aprende no seu ritmo, onde e quando quiser. Esse é o Compromisso Estácio para você fazer seu brilho. Câmara presente. Em Pará de Minas, na internet, com você. Começa agora o programa do Legislativo Paraminense que conta os principais projetos e ações dos nossos representantes na nossa cidade. A Câmara devolveu um veículo para a Prefeitura, que agora atende às demandas da Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. O Legislativo aprovou um importante projeto para a compra de 8.000 cestas básicas doadas para famílias paraminenses que estão em situação de vulnerabilidade social. O Centro de Apoio ao Cidadão ganhou um novo espaço. Agora o CARC fica ao lado da recepção da Câmara, com acesso mais fácil e prático para as pessoas realizarem diversos serviços importantes ainda mais rápido. Cuidado com a saúde e o bem-estar do cidadão também é preocupação da Câmara. Um bebedouro foi instalado em frente à Casa do Legislativo, garantindo água fresca para quem pratica atividades físicas e circula pela região. Quer ficar por dentro do que acontece na Câmara de Pará de Minas e na nossa cidade? Se inscreva no nosso canal no YouTube, participe das reuniões ordinárias e acesse nossas redes sociais. Se proteja contra a Covid-19. Use máscara, higienize as mãos, evite aglomerações. Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações agora para o último bloco do nosso programa. Bom, Flávia, a gente falou agora há pouco sobre essa questão, né, dos professores terem recebido aí a primeira dose da vacina. Daqui a pouquinho vai receber a segunda. Em contrapartida, os alunos, né, os estudantes aí, né, que a gente sabe de 3 até 15, 16 anos não podem receber a vacina nesse momento. Já existem estudos, né, como a Pfizer, por exemplo, que já pode ser aplicada em crianças de 12 anos de idade, pré-adolescentes, aliás, né, de 12 anos de idade, mas ainda não há previsão de quando será essa vacinação das crianças. Enquanto isso, você acha que já existem situações concretas que possibilitem esse retorno gradativo das aulas? Eu acredito que sim. Como a gente já falou anteriormente, né, existem uma série de normas de segurança e de medidas sanitárias que precisam ser respeitadas dentro das escolas para que esses alunos e professores possam retornar em segurança. Então, desde que sejam cumpridas, né, todas as regras e normas do protocolo único municipal que existe aqui, esse retorno ele é sim seguro. Agora, vale lembrar também que esse ambiente dentro das escolas é o que a gente já tinha falado, ele vai ser todo dividido, tem um rodízio ser feito, então os pais também não podem também ter esse receio de mandarem os filhos para a escola, justamente porque será tudo seguido conforme a risca, né? Isso, a escola já está toda adaptada, né, para receber esses alunos em segurança. Mas a gente também tem que respeitar os pais que não quiserem mandar, né, os filhos, eles vão ter a opção de dessas crianças terem as aulas online. Mas mais uma vez é aquilo que a gente fala, a aula online ela supre só a questão do conteúdo e mesmo assim não na sua totalidade. Então é importante sim que os pais entendam a importância dessa socialização, desse convívio escolar
que é tão benéfico para as nossas crianças e adolescentes. Tá? Bom, e por falar nesse assunto, então, você vai tratar sobre isso, aliás, começou a tratar aí nessa terça-feira e ao longo dessa semana toda vai falar sobre isso na internet, né? Explica pra gente como que vai ser isso. Bom, aproveitar para fazer um convite aí para todos os estudantes que estão se preparando para os vestibulares e para o Enem no final do ano. Eu estou fazendo um evento online, gratuito, no meu Instagram. É uma série de 7 lives com um conteúdo, várias dicas, estratégias de como se preparar para o Enem. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, é só entrar no meu Instagram, Flávia Gouveia Coach, e se inscrever. Vai ser um prazer. E por falar nisso, né, gente, as inscrições do Enem já começaram aí na última semana, então você que vai participar da prova e ainda não se inscreveu, corra, porque depois o prazo acaba e não tem prorrogação. Então se inscreva aí e é uma forma também de já se preparar para isso, claro, né? Nada de deixar para a última hora. As inscrições vão até o dia 14 de julho. Né? E então aproveita, entra lá na página do INEP, faz o seu cadastro e garante aí a sua inscrição. Bom, Flávio, nosso tempo está acabando aqui no nosso programa. Quais são as suas considerações finais sobre esse assunto que a gente falou aqui hoje e que tem gerado muito debate aí ao longo dessa semana? Bom, eu realmente, o meu desejo sincero é que as aulas retornem, o mais breve possível, mas que retornem em segurança, seguindo todos os protocolos, todas as medidas sanitárias necessárias para que os nossos professores e os nossos alunos possam voltar em segurança. É isso que eu realmente espero e desejo aí de coração. E que o poder público ponha a mão na consciência, né? Exatamente, gente. Nossos alunos precisam de mais, eles estão assim sofrendo perdas irreparáveis, acreditem, eles precisam retornar às aulas presenciais. Ok, Flávia, muito obrigado pela sua presença aqui no Observações, somou demais com o nosso programa. E a você que assistiu ao nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Tem sugestão de pauta? Mande para esse e-mail que está aparecendo aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário que quer ver a sua marca aqui no nosso programa? É muito fácil, mande uma mensagem aí para esse WhatsApp que aparece no seu vídeo. Bom, e você que quer acompanhar os bastidores do Observações ou que perdeu algum que passou aqui na tela da TVI, é muito fácil. Acesse o Instagram, o Facebook e também o meu canal do YouTube. Os endereços estão aparecendo aí no seu vídeo. Semana que vem a gente está de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!